Eu já tô aqui, já cheguei chegando, tá bom? É o seguinte, ó, é raro, mas acontece. Fábio Santos perdeu um pênalti. Perdeu 31 cobranças, 27 conversões e 4 perdidos ou defendidos. No caso aí de sábado, foi cobrança por cima, né? Um pênalti perdido mesmo. E assim o Corinthians perdeu então para o América por 2-0. Que coisa, né, Lili? Era uma empolgação toda depois daquela vitória contra o Atlético, mas a sequência não se manteve. E o Corinthians acabou conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Talvez o fone da Lili nem esteja tão brilhante. Olha lá, falei? Aí, porque o fone varia de acordo com vitórias e derrotas. Sabia, Breider? Tem isso. Não, mas tem um destaque. É, que você não viu quinta-feira como tava. Não, é diferenciado, olha lá, tá brilhando sim. Bom, Lili, não tem jeito, né? Já tem que voltar a pensar na Libertadores, porque tem mais decisão pela frente pro Corinthians. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. Foi como você falou, né? Naquele dia pós-jogo contra o Galo, esse fone tava brilhando demais, né? Mais que o platinado do Roger Guedes, mas agora não tá tanto. Você falou sobre a expectativa, sim, por parte da torcida havia uma expectativa muito grande, né? Depois do jogo com o Fluminense, aí consegue passar pelo Galo, o torcedor esperava mais uma vitória. Mas por incrível que pareça, o Luxemburgo, ele não tinha tantas expectativas para esse jogo, porque ele sabia que o elenco estava cansado, teria que poupar alguns jogadores, a maioria jogou, né? A maioria entrou em campo, mas ele teria que poupar. O Matheus Bidu, por exemplo, nem entrou ao longo da partida, então ele sabia que os atletas não conseguiriam entregar o que entregaram diante do Galo e diante do Fluminense. Foi uma derrota amarga? Amarguinha foi, né? Até porque o Corinthians está na 16ª colocação, tem 8 pontos, tá a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas assim, ó, esse assunto de Brasileirão, de perder para o América Mineiro, não se fala mais aqui. Foco total agora na Libertadores. O que o torcedor se questionou é porque o Corinthians vem numa sequência muito ruim jogando fora de casa. Não consegue vencer. A gente sabe que nos últimos meses isso vem acontecendo, né? E o Luxemburgo conseguiu se reencontrar com a vitória em casa. Agora o torcedor espera fora. O Luxemburgo falou sobre isso, que uma hora essa vitória fora de casa vai acontecer. Vamos assistir. Estamos quebrando uma porção de arestas, né, barreiras, né, algumas coisas que vinham, né? E nós estamos quebrando. Não tomava, a defesa era ruim, aí não passamos a tomar gol. Aí, de repente, conquistamos grandes vitórias. Quer dizer, então nós estamos quebrando barreira, cara. Você acha que a gente vai ficar até o final do campeonato sem ganhar, fora de casa? Não, vai acontecer. A única coisa que eu tenho que analisar é o seguinte: o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso, porque são 12 grandes equipes centenárias que estão no campeonato aí, já desceram, já subiram, estão aí, né? Então a gente tem que começar a somar pontos para sair daquela ponta de desconforto ali, para poder objetivar para cima. Se nós ganhássemos hoje, a pergunta seria assim: pô, nós já estamos olhando para a Libertadores. Agora, se o Corinthians tenta se reencontrar com a vitória fora de casa, a chance é na quarta-feira em Quito, no Equador, contra o Independiente Del Valle. O Timão precisa vencer para se manter vivo aí na briga para a próxima fase da competição. Então é isso. A matemática perfeita do torcedor corintiano é vencer o Independiente Del Valle na quarta-feira, porque na última rodada o Corinthians recebe o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena. E aí, se a gente puxar um pouquinho aí, o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai na estreia da Libertadores por 3-0. Coincidentemente, terá Renato Augusto de volta. Ele estava naquele jogo, acabou se lesionando logo no início. Então tá aí, né? Essa retomada do Corinthians vencendo fora de casa pode acontecer nessa semana, será uma vitória muito importante. E é também por este motivo que o Luxemburgo poupou o Matheus Bidu, por exemplo, que vem fazendo ótimas partidas. O Gil estará de volta, ele não jogou no Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Então é isso, foco total na Libertadores, força total para esse jogo, força máxima para buscar a retomada de vitórias fora de casa e aí sim conseguir encaminhar esta classificação. Eu estarei lá, passando tudo para o fã de esporte, Bruno. Boa, Lili. Quando é que você vai, Lili? Amanhã já? Vou nessa madrugada agora. Tá bom. Então, boa viagem pra você. A gente volta a conversar, então, nos próximos dias com a Lili, já, então, trazendo as informações de mais uma vez o Corinthians jogando fora de casa. Tuxa chegou aos 10 jogos, Mancini aos 100.
10 partidas. Meu contrato até o final do ano, eu tenho a obrigação do Corinthians fazer um campeonato brasileiro muito bom, fazer uma Libertadores muito boa e uma Copa do Brasil muito boa. Essa é a obrigação que nós temos aqui, quem está aqui. Né? Se basear em 10 jogos, eu acho que é uma coisa que fica só em 10 jogos. Aí depois de 10 jogos você vai falar assim, e agora, Lúcio, mais 10. Aí eu vou falar, caramba, daqui a pouco vai acabar o campeonato. 10 mais 10 mais 10, 30 mais 8, 38, acabou a competição. No ataque, Roger Guedes levou perigo. Já o América criou pouco. Um primeiro tempo sem muitos sustos. Os primeiros 45 minutos foram frios, mas com uma temperatura dessa, não tinha como ser diferente aqui no Estádio Independência. Mas para a segunda etapa, o técnico Vanderlei Luxemburgo quis colocar fogo no jogo. Conversou com Cássio, bateu um papo com Fagner e deu um pique para o banco, enquanto a torcida pedia pelo ídolo. Lá foi o timão para o ataque e a partida começava a esquentar. Incendiando a torcida, Luxemburgo chamou Renato Augusto. Mas aí veio o balde de água fria para o Corinthians. Juninho foi para a linha de fundo, cruzou e Caetano interceptou com a mão. VAR acionado e pênalti marcado. Danilo Avelar cobrou e fez valer a tal lei do ex. Danilo Avelar cobrando o pênalti, partiu pra bola, encheu o pé na bola, a bola foi no canto esquerdo, rasteiro. Foi um jogo de xadrez, nós esperávamos por isso, a estratégia montada foi exatamente para que o América segurasse o Corinthians e que tivesse uma vez ou outra uma possibilidade e numa dessas a gente saiu na frente. Renato Augusto ainda tentou ajudar nos cruzamentos, só que o coelho foi letal. Crias da base, Júlio escorou para Renato Marques ampliar. Na base a gente já fazia esse movimento e ele pôde me achar ali, graças a Deus, concluir a gol. E olha, não era mesmo a noite do Corinthians. Fábio Santos teve a chance de diminuir no finzinho do jogo e desperdiçou. Final: América 2, Corinthians 0. Nosso desempenho fora de casa tem que ser melhor, até para a gente subir na tabela. Não foi o resultado que a gente queria hoje, lutou, brigou e a gente, por detalhes, como eu falei antes, né, ver a situação do pênalti, que estava um jogo muito equilibrado, às vezes um tipo de lance assim muda o jogo, o que aconteceu. Nem a parte física, a parte mental, né? Da necessidade de buscar um resultado contra o Atlético, ela prevaleceu, né? Então teve um desgaste mental muito forte, né? Concentração absoluta. Então é normal que hoje tivesse uma queda, mas infelizmente o pênalti saiu contra nós e aí foi a decisão ali do jogo. Não tem que culpar, igual o árbitro, não faz parte. Hoje em dia qualquer coisa que abre a mão é pênalti. Então não tem que dizer que é o árbitro que foi culpado, não tem culpado. Agora, fato é, Capelanes, que a gente está vendo como é complicado administrar vários campeonatos, que é o que aconteceu com o Corinthians. Ganhou de uma maneira muito interessante, com propriedade, mostrando que quando quer, e amassou mesmo. Posso falar, o Corinthians na Copa do Brasil fez o jogo perfeito, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação. Só que aí chega o sábado, já não consegue manter o mesmo ímpeto, porque tem que pensar na Libertadores, porque se desgastou demais na Copa do Brasil. Normal. E aí perdeu pro América. Porque não tem elenco. A gente vem falando isso aqui há quanto tempo? Desde o ano passado. O problema do Corinthians não é o time. O time, que a gente costuma falar 1x1, para não falar outra coisa, para os caras não pegarem no meu pé aqui, o time é bom. O time do Corinthians é muito bom. Já cansei de elogiar aqui. O problema é o elenco. Quando tem que poupar 2, 3 peças, raros são os times no Brasil que tem aí o privilégio de poupar 2, 3, 4 peças. É só o Palmeiras. Não, o Palmeiras, o mesmo ritmo. Eu acho que o próprio Flamengo também, se bem estruturado. O próprio Galo não tem um elenco ruim. O próprio Galo não tem um elenco ruim. Só então, que assim, vem também desgastado. O que é uma coisa totalmente natural. Pra mim é uma coisa totalmente natural o que acontece com o Corinthians. Agora, o Corinthians, na minha avaliação, foi inteligente. Galo é campeão mineiro, viu, Ulisses? Sim, mas o Corinthians foi inteligente. Tem que poupar jogadores pro final de semana, mesmo com a derrota pro Brasileirão, pro América Mineiro, porque tem jogo da vida da Libertadores. E posso falar a verdade? Se o Corinthians jogar 50% contra o Del Valle, mesmo fora de casa, do que jogou contra o Galo,
ganha e tranquilo. E aí a chance de avançar é muito grande. Mas o Del Valle fora de casa, lógico, perdeu pro Liverpool, que Pois o Corinthians no Uruguai ganhou e bem no começo da Libertadores. Mas Del Valle 3 demais. Ganhou aqui, Na daí. arena. Mas Então tá acontece- um grupo estranho. O que acontece com o Corinthians, eu tenho falado aqui que o Corinthians tem que sair de uma competição. O Corinthians não, Renato, é a realidade. O Corinthians tem que vencer Não fora adianta. de casa, Ulisses. O que o mais- Corinthians ô, sai ô, de mas casa, não é, parece Ronaldo. que se perde. Ronaldo, não joga. Desde a época do Pinóquio. Contra o América ficou provado que o time não tinha perna. Você vê o time cansado. Mas o em América campo. também passou por uma Entendeu? decisão. Eu acho que não. Eu acho que assim, é muito Mas o fácil time- olhar só para um lado. Não, o América foi eu no tô olhando- Beira-Rio, tomou Renato, 3-1 e foi pros pênaltis também. Eu sei, eu tô olhando para os dois lados. O América é um time muito mais jovem que o Corinthians, é isso que eu quero te dizer. Então o desgaste do Corinthians é maior. O trabalho físico no Corinthians foi feito errado. A gente tem que conversar com as pessoas. Agora, Entendeu? que Agora vai estão tentando avisar. arrumar, estão tentando acertar. O Corinthians é um time como o Internacional que no segundo tempo morre. E a gente sabe disso. Não, mas Então, é vamos verdade, analisar. mas eu concordo com isso, é fato. Vamos Se, não analisar. morrer, se o Inter não morresse no segundo tempo, teria várias. Só que não é assim. A Então- realidade, você tem que enfrentar os 90 minutos e os acréscimos. Então, Longe. e o Corinthians não consegue, Renato. O Corinthians vai jogar bem um jogo, presta atenção, vai arrebentar aquele jogo que ele descansou uns dias a mais. Quando for jogo de 3, 4 dias, 3 dias depois, esquece. O Corinthians não vai Então conseguir coloca jogar. o Sub-20. Coloca o... Mas, Ulisses, qual time Sub-12? no Brasil não tem 3 campeonatos? São pouquíssimos times, se a gente for Sim, pegar. mas eu o tô- próprio América. O América Eu não tem estou- Sul-Americana, tem sim, Copa do Brasil e eu tem não Brasileiro estou, também. Eu não estou comparando isso. Você tem que entender o seguinte. América nós tá lá estamos embaixo. falando Mas de... o Vasco nós só tem o estamos- Brasileirão e tá mal. Tá mal, Tá na nós zona do estamos- rebaixamento neste momento, esperando o jogo contra o Flamengo. Mas é um time ruim, o Vasco não é um time bom. E eu estou falando especificamente, cada time tem uma característica. Por exemplo, Palmeiras, muito bem trabalhado, muito bem treinado, fisicamente voa. O Dudu deu pique ontem, aos 48 do segundo tempo, de 60 metros. Mas ele sai todo jogo aos 30, Entendeu? né? Mas não saiu ontem. Por que não saiu? Porque tá O Abel pronto. faz a gestão Mas física por com que ele. faz isso, a gestão física. O Corinthians não. O Corinthians, os caras dão o máximo, no próximo jogo não conseguem Sim, jogar. Então é uma questão de condicionamento físico, a individualidade do clube, do preparador físico, da preparação desse time. Então a comparação não é que o Corinthians não pode disputar 3. Pode. Mas fisicamente hoje o Corinthians não tem condição de disputar 3 competições. A gente sabe que o desgaste vai ser ruim para todo mundo, não é? São Paulo, a mesma coisa, a gente viu na rodada. O Botafogo perdeu para o Atlético nossa. Paranaense. Não tá fácil Sem para news. ninguém. E ainda nem chegamos em momentos decisivos das competições. E o Corinthians trocou o Daqui a pouquinho a preparador gente vai físico. falar da vitória do Grêmio. Olha como eu tô hoje. Olha, da gostei. vitória do Grêmio sobre Deixa o essa São daí pra lá. Paulo, não é? Mas o Esquece. preparador físico que o Corinthians trocou foi pro Inter, Pro inclusive. Inter, inclusive. Flávio de Entendeu? Oliveira. Você entendeu? É um probleminha lá. Ai, 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 gente. Vai. Veremos, Vai que você não tá é? linda demais, como Que sempre. coisa, hein?